Quem vai conversar com a gente é o médico pediatra, pai e palestrante também desse assunto, Dr. Juarez Furtado. Boa tarde, Dr. Juarez. Boa tarde, Cristina, obrigado pelo convite. Imagina, eu sei que tema você gosta tão muito de falar dessas questões e por um tema que envolvem muito, o físico, envolvem o comportamental, né, doutor? E que envolve os pais. O que está acontecendo hoje com a criançada? O que elas estão fazendo quando elas encontram essas... Primeiro, eles estão nascendo no mundo onde eles percebem a gente com os eletrônicos na mão, aquilo celular já não é mais um celular, é uma prótese. É uma prótese, já não é mais um celular. Nós temos que entender que eles vão sim tocar, vão conhecer, só que quanto mais cedo, pior será. Isso já tem vários estudos mostrando. E você pega, às vezes, uma criança chorando com 1, 2, 3 anos de idade e a mãe acalmando com um celular, com um desenho. Ela ali já está criando um potencial. Olha que bonitinho! Olha que bonitinho esse desenho. Já põe a senha no celular. Essa babá eletrônica, ela tem os seus prós e os seus contras. Tudo bem que pode ser um instrumento para trabalho, vai ser um instrumento para estudo lá na frente. Agora é o que você falou, nós temos filhos em casa. Nós não conseguimos... O grande problema antigamente, na nossa época, era que a mãe tinha que saber quem eram os nossos amigos. E elas viam os nossos amigos porque iam na rua e viam a gente encontrando os amigos. Hoje o que acontece, Cris? Os amigos chegam em casa, os amigos invadem a casa pela telinha. Ou aqueles pseudo-amigos, os youtubers principalmente, que a partir deles é que começa esse tipo de absurdo. Então o que acontece? A criança, primeiro, ela não está sob o olhar de um pai e de uma mãe. Infelizmente, hoje, papai e mamãe não estão na disposição papai e mamãe. E mesmo estando na disposição papai e mamãe, é muito difícil. Você tem que estar 24, você tem que estar full time. E digo mais, quais técnicas, por exemplo, que eu adotei lá em casa com meu pequeno de 8 anos? Eu tenho softwares, aplicativos, no tabletzinho ou no celular, que regulam tempo de uso, regulam o que está fazendo. E regulam, e eu consigo ver histórico do que está vendo. Ele não vai apagar, porque chega com 7 anos, ele já aprende a apagar e fazer tudo. Então a mamãe tem que se ligar. Nós temos vários mecanismos, aplicativos para policiar e para limitar esse tipo de coisa num celular. Celular esse que não vai chegar na mão de uma criança antes dos seus 15 anos de idade. Esse era o ideal. Mas você pega a criança com 6, 7 anos de idade ganhando um celular. Por segurança. Segurança não. Na verdade está criando uma baita possibilidade, um canal aberto para que essa criança aprenda com pessoas que ela não precisava estar aprendendo. Vou fazer uma pergunta agora que acontece lá em casa. Por exemplo, durante a semana é proibido tocar em eletrônicos, né? Porque tem escola, tem tarefa, vamos brincar. No fim de semana, que eu libero um pouco mais, que eles podem jogar, enfim, que eles têm, né? E ainda assim, controlando o que vão jogar, eu percebo que ficam mais irritados e têm mais dificuldade para dormir. É impressão minha ou realmente isso ocorre? Não, é impressão. O que acontece numa criança de 0 a 7 anos de idade, por exemplo, é que ela está crescendo o corpinho dela físico. Os estímulos têm que ser físicos. Ela não tem que estar aprendendo inglês, ela não tem que estar aprendendo computação, ela não tem que estar aprendendo informática, ela tem que estar se movimentando. O que acontece? Acontece que a movimentação é só mental. Você estando num aparelhinho desse, subindo e descendo árvore num aparelhinho desse, o que a gente faz? A gente faz com que as crianças não desenvolvam a corporalidade. Não desenvolvendo, é óbvio, a gente vai criar crianças hiperativas, ansiosas, com distúrbios mentais, porque aquele síndrome que o Augusto Cury fala, não só da hiperatividade, a síndrome do pensamento acelerado, ou seja, o mental é que está sendo o objetivo, né? Tanto é que eu já falei várias vezes, você chega para uma mãe, pergunta para ela como é que é o seu filho durante uma consulta, principalmente homeopática, que a gente tem que conhecer a criança do aspecto físico e mental. Como é que é o seu filho? Me descreva. Primeira coisa que ela vai dizer, meu filho é inteligente. Mas espera aí, 6 anos de idade, ele não tem que ser inteligente, ele tem que ser ágil, ele tem que ser hábil, ele tem que ser coordenado, ele tem que ter alegria, ele tem que ter movimento, ele tem que ter isso. Ele não tem que ser inteligente. Inteligente hoje é o que nós estamos falando. Eles nascem, eles são filhos da luz, Cris. Eles são filhos da luz, isso quer dizer o seguinte, se eu der um tablet com 2 anos de idade, se eu der para ele com 18 anos de idade, ele vai ter a mesma desenvoltura lá na frente. Sim. Porque ele já faz parte deles. Nato, né? Tá nato. O que eu não posso fazer é dar na mão deles antes de um tempo. Então, antes de 7 anos, gente... Pular fases, gente. Meu Deus, antigamente a mãe gritava durante a hora do almoço e gritava na hora da janta para vir de fora para dentro de casa. Nem comer! Hoje você tem que passar a tarde e a manhã gritando para o moleque ir para a rua e pegar um sol. Nós estamos a ponto de pegar as crianças no consultório e ter que ficar receitando gotinhas de sol
pílulas, cápsulas de sol para comprar na farmácia. Quer dizer, um absurdo, por quê? Porque precisa da vitamina D3. Quer dizer, absurdo, gente. Então, assim, ó, esse tipo de jogo, a seriedade que é você botar um spray daquele na boca, você jogar aquilo na pele. Não é recomendável nem para passar. Gente, não é nem recomendável Gente, no fundo, não é nem recomendável pra gente estar usando. Eu sei porque você disse para eu parar de passar. Para de usar porque tá cheio de alumínio, porque vai levar um processo de demência mais fácil lá na frente. O que fixa um perfume, o que fixa um desodorante é alumínio. Larguem mão desses desodorantes, desse spray com alumínio. Tem um monte de outras opções sem alumínio. Então, imagina assim, ingerir, por isso imagine que a menina, botar numa boca, gente. Infelizmente acabou morrendo, né? Eu pego crianças com... A gente sempre faz uma triagem de metais tóxicos na criançada porque eles nascem hoje com mais de 200 substâncias tóxicas. O que acontece? O meu papel maior de pediatra é limpar a casa, é faxinar, é desintoxicar. E a gente está pegando essa criançada... semana agora passada eu peguei uma criança com alumínio com assim, ó, 100 vezes mais do que ela tinha que ter. E era do quê? Desodorante? Não, aí tinha agrotóxicos, aí você tem agrotóxicos, você tem o uso de suquinhos em caixinhas cheios de alumínio, Sim. Você tem talheres, comida feita em panelas de alumínio, você tem um monte de coisa. E acaba prejudicando. E acaba prejudicando a criança. Sabe por quê? Porque vai mexer no mental, no psique, no cognitivo, sem contar no corpo físico. Minha nossa. Precisamos ficar atentos, doutor. Para a gente fechar, é que tem que ter o empenho dos pais ou responsáveis. A gente sabe que é cansativo, que a rotina diária ela é cansativa, mas a gente tem que estar em cima, né? Não dá para deixar eles. Eles não sabem ainda o que é bom para eles. Porque abram vocês, papais, um YouTube e assistam as reportagens em cima desse terror do aerosol para você ver, para vocês verem o desespero dos pais que perderam as crianças e que estão perdendo. Crianças todas queimadas, crianças no hospital, crianças que não vão ter agora pro resto da vida o corpo mazelado. Quer dizer assim, ó, segundos que a gente tem que se dedicar e tem que estar em cima da criançada. Como a gente estava conversando, até 18 anos, gente, até 20 anos de idade, eles não têm consciência das coisas. Uma criança não sabe o que fazer. A consciência somos nós. Então, e assim, ó, e digo mais, porque tadinho, eu vou forçar, eu vou disciplinar. Gente, eles pedem disciplina pra gente, eles exigem isso. Então, por favor, atenção nisso, por favor. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que foi um remanejamento total lá. Obrigada por estar conosco. Cris.